Muito bem, deixa eu começar já falando o seguinte, para você que está aqui acompanhando esse vídeo. Esse ano a gente vai fazer vários desses vídeos, várias dessas live vídeos, por assim dizer, justamente porque eu quero ter uma interação um pouco maior com você inicialmente, então a gente vai bater um papo em live e depois o vídeo vai ficar logicamente disponível aqui para você no YouTube, tá bom? Bem, espero que você tenha tido um ano maravilhoso, teu recesso tenha sido muito bom, você viu, tem acompanhado aqui, viu que eu fiquei um bom tempo sem colocar vídeo aqui no canal, mas eu espero do fundo do coração que você me perdoe e que possamos iniciar essa nossa jornada esse ano, em especial falando muito sobre saúde, bem-estar, enfim, trazendo muito conhecimento, não só sobre a questão de relacionamentos tóxico-abusivos, mas também com relação a várias outras questões. Tá bom? Quem está online aqui comigo, se possível, por favor, me diga se está me ouvindo bem, tá? Porque isso para mim é muito importante. Deixa eu colocar o microfone um pouco mais aqui. E vamos lá. Bom, seguindo a série de vídeos 16 tipos de narcisista, eu terminei o ano passado falando do terceiro tipo e do talvez o mais destrutivo de todos, que é o narcisista maligno. Esse vídeo, a gente vai começar esse ano de 2025 falando um pouquinho, continuando esse bate-papo sobre o perfil narcísico, mas falando sobre o narcisista oculto. E eu não sei se você percebeu, mas foi proposital o card que eu coloquei aqui, né? Foi esse card aqui, foi esse card ali que você acabou de ver, e eu acredito que brincadeiras à parte, dependendo da pessoa, principalmente dependendo de você, mulher, dá vontade de levar para casa, talvez, né? Tadinho, né? Tem uma aparência tão de coitadinho. Pois é, vai nessa, né? Tenta a sorte, que você vai ver o que vai te acontecer. Bom, eu separei aqui algumas questões. Ninguém ainda me falou se está ouvindo bem o meu áudio. Vocês estão ouvindo bem o meu áudio? Está dando para ouvir? Espero de coração que sim, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Ou se alguém tiver aí para me responder, melhor ainda. Deixa eu ver aqui se dá para, se está dando para me ouvir. Cara, se esse ano for igual 2024... Vamos ver aqui. A gente já começa, tá, pessoal? Esse daí é o primeiro vídeo, mas depois a gente vai... YouTube? Sim, beleza. Meu áudio tá bom. Ótimo, maravilha. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Quando a gente fala de narcisismo, existe uma grande complexidade com relação a esse assunto, porque existem diversas nuances dentro do perfil narcisista, tá? Se você percebeu no último vídeo em especial que eu gravei, falando sobre o narcisista maligno, eu fiz alguns comentários ali que coube bem para o relato de vida de algumas pessoas que entraram em contato comigo aqui mesmo pelo YouTube. Então, pode ter certeza que o teu comentário eu leio, tá? Eu leio e leio profundamente, tá bom? Presto atenção, muitas vezes eu comento de volta, tá? Porque para mim é de muito interesse saber aquilo que você está precisando. Eu separei aqui, para esse vídeo, 5 características desse tipo de perfil narcisista. Meu principal objetivo com essa série de vídeos sobre nuances dentro do narcisismo é ajudar você a se proteger. Porque eu sei o que é estar na mão do narcisista, eu sei o que é sofrer, e eu conheço pessoas, amigos próximos, inclusive, que estão passando ou já passaram por situações assim, e é realmente muito desafiador conseguir se libertar disso. Então, eu gostaria muito que você, assim como geralmente eu peço para que todos façam, que assistem meus vídeos, pega papel, caneta, caderninho, e anote algumas dessas dicas. Assistam os outros vídeos aqui do canal para você poder anotar essas dicas que eu passo aqui, porque vai fazer diferença na tua vida. Principalmente porque talvez você tenha um narcisista oculto do teu lado, hoje,
te afetando direto ou indiretamente, você nem sabe. Tá? Então vamos lá. Primeira característica do narcisista oculto. Anota, porque essa daqui é uma das características-chave desse tipo de pessoa. Falsa modéstia e superioridade oculta. Narcisista oculto é aquele tipo que ele se faz de humilde, de modesto, de alguém extremamente bem disposto para ajudar o próximo, simplesmente porque ele quer quebrar tua casca, quebrar as tuas proteções emocionais para que depois ele possa te influenciar de alguma maneira. Presta muito bem atenção nisso, isso é muito importante. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Apesar de se apresentarem como humildes ou tímidos, os narcisistas encobertos nutrem fantasias secretas de grandiosidade. Eles acreditam ser especiais, mas evitam expor isso publicamente por medo de crítica ou rejeição. E o pior é que esse modo dúbio de agir, de ser, faz parte da identidade desse tipo de gente. Isso é que é o grande desafio. Agora, como é que você pode pegar essa informação e entender ou começar já a perceber pessoas à sua volta que têm esse perfil, por assim dizer? Bom, uma das grandes formas de você fazer isso é prestar atenção no seguinte: essa pessoa que está aí do teu lado, na frente das outras, ela tem essa capa, essa camada de humildade, de modéstia, né, de ter aquela aparência de coitadinho. Essa pessoa, ela é assim na frente dos outros e diferente quando ela está com você? Como é que essa pessoa age quando ela está contigo, no particular, no privado? Se é, por exemplo, um cônjuge ou um parente. E como é que essa pessoa age quando ela está longe? Quando ela está em ambientes sociais, convivendo com outras pessoas? Entenda, o narcisista oculto, ele carrega dentro de si uma arrogância, uma prepotência, um orgulho, um senso de grandiosidade extremamente grande. Só que quando ele coloca isso para fora, quando ele consegue manipular quem ele escolheu como vítima. Porque uma outra característica interessante do narcisista é o seguinte: narcisista, ele precisa de uma vítima. Narcisista, ele precisa de alguém para sugar. Narcisista, ele precisa de um alimento. E no caso do narcisista oculto, que é o tema desse vídeo em especial, muitas vezes esse alimento ele só é conseguido depois que o narcisista ele consegue quebrar toda a camada de proteção emocional que essa pessoa tem. Olha só um segundo ponto que eu coloquei aqui. Narcisistas ocultos, eles conseguem manipular outros, só que de maneira sutil. E olha só o que ele faz, como é que ele age para fazer essa manipulação acontecer. Presta atenção nisso. Utilizam táticas como vitimização. Eles são mestres em vitimização, em se colocarem como vítimas, como coitadinhos. É aquela pessoa que ela vai para um ambiente social e aí depois todo mundo vai, sei lá, fazer alguma coisa juntos e ela fica lá isolada. Quase que implorando para alguém ir lá e babar, né, e ficar ali mostrando que está preocupado com ela, né? Querendo saber o que aconteceu. Eles amam chamar atenção e amam se fazer de vítima, de coitadinhos. Tem gente assim do teu lado? Você consegue identificar perto de você pessoas assim? Olha, toma cuidado, fique esperto, hein? É muito importante você saber identificar isso. Esse é um ponto, um grande ponto. Segundo, silêncio punitivo. É aquele tipo de pessoa que quando você não faz aquilo que ela quer, ela faz literalmente greve de palavras, greve de comunicação. Ela fica,
de boca fechada. Sabe o que essa pessoa quer de você? Ela quer que você olhe para ela e diga assim: o que está acontecendo? Por que você não fala comigo? Eu estou aqui. Aí é que ela te maltrata mais ainda, pisa mais ainda em cima de você, manipula mais ainda você, faz você se sentir pior. Justamente por isso. Porque você não fez algo que ele ou ela gostaria que você tivesse feito. Você bateu de frente. Você não se permitiu ser manipulado naquele momento. E aí agora, para te punir, ele está fazendo um greve de silêncio. Não é só isso. Tem mais. Olha um outro ponto aqui. Críticas veladas para controlar os outros. Isto daqui é a forma mais destrutiva, na minha opinião, que o narcisista oculto ele consegue atingir você. Sabe o que é essa questão aqui? Imagina o seguinte. Narcisista oculto, ele começa a fazer as pessoas à sua volta, amigos, familiares, pessoas dentro da tua estrutura pessoal, social, e aos poucos, ele ou ela, tá? Eu vou falar ele aqui porque eu sei que você que me assiste, 90% são mulheres, então a minha fala sempre é focada em vocês. Então o que acontece? Ele passa a falar mal de você para pessoas à sua volta, mas de forma muito sutil, mesclando a vitimização com a reclamação manipulativa, para que essas pessoas comecem devagarzinho a te olhar como uma megera, a te ter como a errada da história, a te ter como a ruim, para que ele possa passar a ser o quê? Vítima. Lembra que eu falei que a primeira coisa é a vitimização? Dentro desse perfil de narcisista oculto? E aí ele começa a manipular cada vez mais as pessoas à sua volta, ele começa a fazer devagarzinho a cabeça dessas pessoas, e aí sabe o que você começa a sentir na pele? As pessoas que antes estavam do teu lado, confiando em você, começam a virar e dizer assim, ó, olha, você deveria tratar melhor fulano. Você não acha que está sendo muito duro com o ciclano, não? Você não acha que você poderia pelo menos mudar um pouquinho para melhorar a relação entre vocês? Como se a culpa fosse tua. Como se você fosse o problema da relação. Por exemplo, narcisistas ocultos geralmente usam essa frase. Essa frase é matadora, tá? Você nunca me entende. Por que eles usam essa frase? Porque eles querem fazer com que a culpa caia em cima de você. Então, claro que outras pessoas podem utilizar essa frase, você nunca me entende, né? Poxa vida, eu nunca consigo me expressar direito para você, e tá tudo bem. Essa não é uma frase exclusiva de narcisista. Só que presta atenção no perfil, a pessoa sempre se vitimiza. Fala mal de você pelas costas, vai minando as pessoas à sua volta, contra você. De repente, quando ela está junto de você, ela vira em qualquer conversa que talvez você se impõe um pouco mais, ou deixa claro que você não vai ceder aos os mandos, desmandos do narcisista, ele vira e fala assim, você nunca me entende mesmo. Você nunca faz aquilo que eu te peço. Qual o objetivo? Deixar a culpa sobre você, fazer com que você se sinta culpada, porque ele sabe que quanto maior é a sua culpa, maior é o poder dele sobre você. Você está entendendo? Você consegue entender isso de forma clara? Responde para mim aqui nos comentários desse vídeo. Você consegue perceber essa manipulação? Porque às vezes o que acontece? A pessoa que está dentro de um ambiente tóxico abusivo, ela não se percebe sendo manipulada. Entendeu? Uma outra característica do narcisista encoberto, e que essa característica não é só do narcisista encoberto, isso aqui serve para todos os tipos de narcisista,
tá? Sem exceção, é a hipersensibilidade a críticas. O que muda é a reação, é a forma como o narcisista encoberto reage. Olha só. Qualquer feedback é percebido como um ataque pessoal do narcisista encoberto. Porém, qual que é a reação dele para contra-atacar? Isolamento e sarcasmo. Ou, e principalmente, comportamento passivo-agressivo, como, por exemplo, dentre outros, procrastinação intencional. É aquela pessoa que, quando você tem algum atrito com ela deixa de fazer aquilo que é necessário só para te provocar. Ela deixa de fazer aquilo que é necessário só para bater de frente com você. Só para deixar você com o emocional abalado, só para deixar você com o emocional descontrolado, só para te desequilibrar emocionalmente. E isso é muito sério. Isso é muito triste e isso é muito grave. Tá entendendo? Então, é algo que muitas vezes está impedindo você de melhorar ainda mais a tua vida. Está impedindo você de fazer muito mais por si mesmo. Porque você acaba injetando energia desnecessariamente em se proteger de um comportamento que vai continuar te destruindo, enquanto essa situação em si ela não se muda, não modificar, não mudar. A menos que você construa para si estratégias que realmente te blindem em sentido emocional. E dentre outras, você pode, por exemplo, aqui no link da descrição desse vídeo, dar uma olhada lá no meu treinamento Blindagem Emocional, Liberte-se de Relações Narcisistas. É o novo Blindagem Emocional Narcisista, dá uma olhada lá, porque eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença na tua vida. Ou, em algum momento, vai aparecer um QR Code aí na tua tela, e você pode também mirar no QR Code e acessar a página para saber mais a respeito, tá? Vamos lá, continuando aqui. Um quarto ponto, a gente já está terminando o vídeo, tá? Um quarto ponto importante relacionado ao narcisista oculto é a empatia superficial. O que isso significa? Olha só o que eu escrevi aqui. Depois esse artigo, inclusive, vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para você poder acessar na nossa revista de saúde online gratuita. Está lá para você. O artigo vai estar aqui embaixo. Tá? Assim que eu terminar a live, eu coloco o artigo lá. Diz assim, eu coloquei assim, ó, embora possam parecer compreensivos em primeiro momento, embora eles possam realmente parecer pessoas equilibradas, que te entendem, que querem o melhor, né, para você, sua empatia ela é instrumental, ou seja, ela é um instrumento, ela é um meio para um fim, ela é uma ferramenta. Não é algo nato dele ou dela. Tá entendendo? E aí o que acontece? Olha só. Serve para ganhar confiança e ou admiração, para que depois ele possa potencializar a sua manipulação sobre a vítima. Não é para gerar conexão real. Então a empatia do narcisista covert, narcisista oculto, ela é um instrumento para um fim. Potencializar a manipulação dele sobre você, ponto. Ok? Faz sentido o que eu estou dizendo até agora, sim ou não? Coloca no chat para mim. Olha só o que a Nadine colocou aqui. Ó. Esse tipo adora fazer isso, deixar você com culpa e fazendo você ficar pior. Aí ela continua. Que fingem tão bem que todos à sua volta o adoram. Exatamente, é bem isso daqui, Nadine. É exatamente isso que acontece. Essa é a capacidade que o narcisista oculto tem, tá? Essa é a capacidade que o narcisista oculto tem. E aí ela colocou aqui, né? Para eles, os meios justificam os fins. Exato. E isso, para a vítima, é extremamente extenuante. Extremamente extenuante. E olha só que interessante, eu não coloquei aqui, né? A Nadine colocou, já passei por isso, tenho mãe e irmã desse tipo. E realmente são do tipo mais covarde que tem. Não é o mais destrutivo, mas é covarde, eles são covardes. Narcisistas
Roberto, são covardes. Que bom que está fazendo sentido, Marinês. Agora tem um último ponto aqui, relacionado às características desse tipo de ser humano, que é o seguinte. Eles passam por ciclos. E isso daqui acontece com quase todos os perfis narcisistas, menos... Não vou nem dizer menos o narcisista maligno, porque tem pelo menos um caso documentado de narcisista maligno que conseguiu se relacionar, né, com alguém que tinha um filho e essa pessoa não se tornou vítima, né, efetivamente. Não que ele amasse essa pessoa, não é nada disso. Mas por algum motivo ele entendeu que aquela mulher com aquele filho seria uma boa máscara social para que ele pudesse continuar vitimizando outras pessoas. Eu estou falando aqui de um indivíduo chamado Ted Bundy. Existem vários filmes a respeito dele, depois você pode, se desejar, se você gosta desse tipo de conteúdo, desejar, busca lá no Netflix ou na própria internet, você vai encontrar vários filmes que retratam a vida de Ted Bundy. E ele, vamos dizer assim, ele quase fez esse quinto ponto aqui, que os narcisistas ocultos fazem muito bem. Tá? Ocultos eles fazem muito bem, que é o ciclo de idealização e desvalorização. Eles ficam numa alternância entre encantar o companheiro e destruir ele emocionalmente. Encantar o companheiro e destruir ele emocionalmente. Ele fica nessa dilatação emocional, tá? E eu vou explicar daqui a pouco por que eu estou usando esse termo, justamente para quebrar o companheiro e aprofundar ainda mais a manipulação sobre esse companheiro ou companheira, com o objetivo de sugar o máximo possível dele ou dela. Tá? Por que eu estou usando o termo dilatação emocional? Porque se você pega um metal, tá? Você injeta fogo nele, e depois frio, fogo, frio, fogo, frio, fogo, frio, vai chegar uma hora que ele vai quebrar. Tchau, amor. Vai chegar uma hora que esse ferro vai ceder, ele vai quebrar. Dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai, quebra. Emocionalmente falando, podemos dizer que é a mesma coisa. Entendeu? Dilata, contrai, ou seja, uma hora trata como uma princesa, trata você como uma princesa, como uma rainha, na outra hora trata você como lixo, como uma megera. Trata você como rainha, megera. Rainha, megera. Daqui a pouco a tua cabeça vai entrar em parafuso. Assim, opa, peraí. Afinal de contas, quem sou eu? Nessa história aqui. O que está acontecendo? Entendeu? Só que de todos os 16 perfis mapeados, que eu vou trazer para vocês aqui, o narcisista covert é o que usa essa ferramenta com mais maestria, porém com menos destrutividade. Eles não são tão destrutivos, mas eles são mestres nesse ciclo de idealização. Entre uma hora te colocam num pedestal, na outra hora te jogam no chão. Só que eles não são, repito, tão destrutivos quanto outros tipos de narcisista. Tá? Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os riscos emocionais para você que acaba sendo vítima desse tipo de comportamento? Vamos lá. Primeiro, trauma por abuso narcisista. Minha especialidade dentro da psicoterapia, do método TEM, é traumas e fobias. Eu costumo dizer, brincar com os meus alunos, com o pessoal que me conhece, o seguinte: eu sou lixeiro emocional. Eu gosto de pegar aquela pessoa que está destruída emocionalmente, alinhar ela, limpá-la emocionalmente e deixar ela pronta para ser lapidada. E aí eu passo para um outro profissional do método TEM, ou para minha esposa, ou para qualquer outro profissional, para fazer esse trabalho final. Mas o meu trabalho, o meu processo é eliminar, né, junto do paciente, que 90% do processo quem faz é o paciente, nós somos meras ferramentas técnicas, né, na mão de pessoas que querem ajuda. Então o que acontece? Meu papel é esse. O trauma causado por abuso narcisista é extremamente brutal. Extremamente desafiador. Todas as pacientes e todos os pacientes, homens e mulheres, predominantemente mais mulheres do que homens, que chegam em minhas mãos,
e que passaram por situações como a Nadine, por exemplo, que ela colocou aqui, ó, tive um relacionamento abusivo assim. Dei um fim, mas levou anos. Eles encantam para depois te descartar, depois voltam do nada. Por que que eles fazem isso? Olha só que interessante. Por isso que eu vou começar a trazer vídeo lives aqui para o canal, tá? E não simplesmente gravar o vídeo e postar. Não que isso não vá acontecer. Porque eu gosto dessa interação. É a minha praia. Isso daqui é a minha praia. É o que eu gosto de fazer, tá? O que acontece? A gente pode ver aqui na prática, ao vivo, o que está acontecendo com a Nadine. O que aconteceu, na verdade, né? E ela tocou num assunto muito importante aqui, porque ela mesma colocou, ó, levou anos para ela se libertar desse tipo de manipulação. Porque a pessoa realmente fica travada, fica algemada aquilo, ela não sabe o que fazer da vida. Até entrar no descarte, porque todos os narcisistas, repito, todos os narcisistas, sem exceção, se eles percebem que você começa a demonstrar certa resistência ao abuso, eles te descartam, tá? Alguns o descarte é mais rápido, outros é mais lento, mas esse descarte ele acontece, faz parte do processo. Só que daí o que acontece? Do nada, de repente, o indivíduo aparece, brota na tua frente, como ela colocou aqui, ó. Depois do nada eles voltam, achando que você vai estar lá de braços abertos, e assim, ai meu amor, venha que eu vou te dar todo o amor do mundo. Ah, pelo amor de Deus, é uma sem vergonhice, uma falta de vergonha na cara gigantesca. Mas eles realmente acham que você vai fazer isso. E na cabeça deles está tudo bem, porque eles são a última bolachinha do pacote. Olha só, a Joelma colocou, eu também, foi um horror. Então, se você passou por um processo assim, há grandes chances de você ter construído, tá? Eu não quero fazer inferência aqui, mas há grandes chances de você, vamos dizer assim, não conseguir tão facilmente voltar a ter um relacionamento saudável, ok? Por uma questão de conduta, de transtorno, de estresse pós-traumático, tá? Justamente porque esse tipo de relacionamento faz a pessoa adoecer, e é verdade. Como a Joelma colocou aqui, faz mesmo, tá? E aí o que acontece? Busque ajuda. Busque ajuda, porque quando você busca ajuda, você consegue se libertar disso. Entendeu? Ponto 2. Dependência afetiva. Narcisista, ele te maltrata tanto emocionalmente, e principalmente o encoberto, que você não percebe, você não saca que ele é um narcisista encoberto, né? Ele vai te destruindo, ele vai te manipulando tanto em sentido emocional, que chega um momento que simplesmente você passa a sofrer de codependência afetiva dessa pessoa, desse indivíduo. Olha só que loucura. Você passa a acreditar que a única pessoa que te entende de verdade é essa pessoa, é esse indivíduo, é o abusador. E passa a acreditar que, sinceramente, nada ou ninguém vai querer você. Ele é a única pessoa que te suporta. Isso é mentira. Tem um monte de outros vídeos aqui no canal que onde eu falo um pouco mais a fundo sobre isso. Ok? Só que eu quero deixar claro para você, isso é mentira, isso não é verdade. Só que eles querem que você sofra de codependência emocional afetiva, porque com essa codependência eles conseguem te manipular ainda mais. Repito, busque ajuda, busque terapia. Se você não conseguir buscar ajuda, buscar terapia, dá uma olhada depois num treinamento, tá? Que eu vou colocar, o link vai aparecer aqui embaixo da live, que é o blindagem narcisista, ok? Eu vou pedir para colocar, inclusive, QR Code aí. Agora, terceiro e último ponto. Isso daqui é muito importante. Erosão da autoestima. Deixa eu dizer uma coisa para você que está acompanhando aqui. Principalmente quem está no chat, junto comigo. Tem duas de vocês aqui, a Nadine e a Joelma,
que passaram por situações assim. Então eu vou perguntar uma coisa para vocês duas, e aí, para quem mais quiser depois deixar os comentários aqui no vídeo, eu vou ter um prazer enorme de responder, tá? E quem está no Instagram, vem para o YouTube, porque no Instagram eu não vou responder nenhuma pergunta. O que acontece? Como é que era a autoestima de vocês? Como é que era a visão que vocês tinham de si mesmas antes de iniciar uma relação tóxico-abusiva? E como é que ficou essa autoestima ao longo dos dias, semanas, meses, anos de uma relação tóxico-abusiva, como aquela que vocês passaram? E depois de vocês terem se libertado, como é que vocês estão hoje? Essa é uma curiosidade que eu gostaria de saber a respeito de cada um de vocês. Porque geralmente o que acontece é o seguinte, e eu já vi isso com os meus olhos acontecer. Mulheres com uma autoestima gigantesca, antes de se casarem, fantásticas, inteligentes, que tinham tudo para casar bem, ter um bom marido. Depois do casamento se tornam pessoas destruídas. E eu falo depois, não é 10 anos depois, nem 5 anos depois. Eu falo de meses, muitas vezes depois. Se tornam pessoas destruídas esteticamente, mentalmente, financeiramente e espiritualmente. Destruídas. Não é? Ficam levemente ruins. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Tá? Bom, quero finalizar esse vídeo dizendo para você o seguinte. Pegue todo esse conhecimento, todos os 16 vídeos, eu poderia fazer até mais, tá? Porque no meu levantamento deu mais de 35 subtipos de personalidade narcisista. Só que algumas são muito parecidas, muito similares. Então eu filtrei isso e construí 16 arquetipos de narcisismo. A hora que você terminar de assistir o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, e esse quarto agora, aguarde os próximos. Daqui para frente eu vou fazer eu vou terminar essa série de vídeos antes de postar vídeos sobre outros assuntos. Tá? Talvez amanhã eu faça uma outra live, depois amanhã outra live e assim sucessivamente, para que a gente finalize logo esses 16 vídeos, esses 16 perfis. Depois disso pronto, transforma isso num bloquinho de anotação, em dicas, para que você possa ter do teu lado. Porque eu estou procurando trazer para você aqui o conhecimento mais completo e, de preferência, com relativa simplicidade, para que você possa realmente ter o máximo de proveito possível. Tá certo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve. Tá aqui do ladinho aqui, ó, o meu perfil do Instagram. Essa live está sendo transmitida para lá também. Vai lá, me segue no perfil. Se você tem interesse em se tornar uma psicoterapeuta, em trabalhar como psicoterapeuta, ajudar outras pessoas a adquirir uma profissão que, inclusive, com os primeiros 10 pacientes, você já vai pagar a tua formação integralmente. Se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vai ser o primeiro link. Vai ter aqui um chatbot que eu chamo carinhosamente de Bianinho. É uma inteligência artificial que eu estou treinando para te ajudar a ter esse primeiro contato conosco. Pode fazer a pergunta que você quiser para ele vai estar à tua disposição. E tem um formulário de pessoas, para pessoas interessadas em se tornarem profissionais da mente humana. O método tem 2.0, ele tem 35 cadeiras. Vamos começar oficialmente as aulas dia 1º de março de 2025. Você pode perguntar, inclusive, para o Biana AI, assim, olha, eu quero saber as 35 cadeiras do método tem, quais são? E ele vai te responder, tá? Preencha o formulário se você tiver interesse, porque daí um membro da nossa equipe vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para resolver, para sanar todas as suas dúvidas e se torne uma profissional qualificada e principalmente competente em ajudar outras pessoas. Porque cada vez mais pessoas estão adoecendo. Infelizmente a sociedade está doente e cabe a nós ajudarmos essas pessoas. Porque infelizmente tem muito profissional incompetente no mercado, que não gera resultado. Mas tem muita gente competente que gera excelentes resultados. E eu convido você a fazer parte desse grupo de pessoas.
de profissionais do Método TEM que ajudam outras pessoas a realmente mudarem as suas vidas. Claro que depende delas, sempre. Porém, todas as ferramentas necessárias a gente procura passar para esses profissionais e eu convido você a fazer parte desse time também. Tá certo? Então, era isso. Um forte abraço. Cuide-se. Depois eu vou dar uma lida com bastante carinho aqui nesses comentários de vocês aqui no YouTube e respondo ou na próxima live ou logo abaixo aqui desse vídeo. Beijo, cuidem-se. Até mais. Tenham um excelente dia. Tchau.